Abra sua Bíblia em Ruth, no capítulo 2. Recordemo-nos que os eventos narrados no livro de Ruth ocorreram nos dias em que julgavam os juízes. E estes eram dias com opressão, idolatria, superstição, desorganização, opressão e injustiças sociais, bem como apostasia, relativismo moral, estupro, violência, guerra civil e fome. Deus havia feito uma promessa para o pai dos israelitas, Abraão, de que ele teria uma grande descendência, uma vasta terra que sustentaria essa grande nação, e essa grande nação, essa grande descendência seria bênção para todas as nações. E o que vemos no período dos juízes, uma grande bagunça, uma terra improdutiva, assolada pela fome, uma nação vivendo em trevas. Seria aqui a prova de que os planos de Deus falharam? Será que de fato a luz dos gentios se apagou? Seria a evidência de que não há Deus, de que a descendência da serpente prevaleceu? Afinal, onde está o filho de Eva que esmagaria a serpente? A semente da mulher parece que chegou a germinar, mas não floresceu. Parece que está morta. E é neste período, com este pano de fundo, que os eventos narrados em Ruth acontecem. Nós vimos pela manhã que, a despeito dessas indagações, o livro de Ruth nos mostra que existe um rei divino, que julga com justiça todas as coisas, mas que também é misericordioso e soberano. E o livro que começa falando deste rei divino que controla todas as coisas, já no capítulo 1, termina no capítulo 4 fazendo menção a um rei humano, Davi. E nós lembramos que em Cristo Jesus nós temos um rei divino e humano, que cumpre com todas as promessas feitas no passado e garante que seu povo desfrutará das bênçãos de sua vitória, de seu triunfo sobre a maligna serpente, bem como as bênçãos de uma terra que mana leite e mel. E agora veremos que Jesus também se manifesta como rei e redentor de seu povo. Acompanhe a leitura, portanto, do capítulo 2 de Ruth. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi, da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-la entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porque aqui ficarás com minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando o seu rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes casos de mim, sendo eu estrangeira?
Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não tendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até à tarde, debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Tomou e veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse à sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Rute contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Rute, a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora Rute: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela à companhia das servas de Boaz, para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Vamos orar mais uma vez. Oh Deus, tua palavra foi lida e nós carecemos da tua ação, da tua iluminação, a fim de que a entendamos e a apliquemos em nossas vidas para a glória do teu santo nome. Faz com que o teu povo se recorde e se aproprie das verdades quanto ao fato de que Cristo Jesus é o nosso Redentor. E nele temos tudo o que precisamos, e é nele que encontramos sentido existencial para a nossa vida. É nele que nós encontramos significado. É ele que dissipa o caos do nosso coração. É nele que nós descansamos e queremos nos agarrar a essas verdades, principalmente em tempos de tanta adversidade. Esteja conosco, ó Pai. Humildemente te pedimos, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Como dito, pela manhã, com base nos capítulos 1 e 4, vimos um rei divino, justo, misericordioso e soberano, bem como uma criança, Obed, que trouxe cor e restauração para a amarga Noemi. Este seria o avô daquele que seria o rei humano mais destacado de Israel, Davi. Mais do que isso, em Jesus Cristo, o descendente de Davi, temos um rei divino humano. Por ser divino, ele governa todas as coisas de modo justo e misericordioso. Por ser humano, ele representa a humanidade, o seu povo, libertando-os do pecado e triunfando sobre a serpente maligna e garantindo aos seus súditos a terra prometida.
Chegamos agora ao capítulo 2 e faremos menção também ao capítulo 3. E veremos que o rei que controla as circunstâncias, que cuida de nós, que escreve nossa história, também se apresenta como sendo o nosso Redentor. E na pessoa de Boaz, veremos as marcas de um Redentor superior a Boaz. Veremos as marcas do Redentor Jesus Cristo. E veremos as implicações dessas marcas para os redimidos. E a primeira marca deste Redentor é que ele procura os destituídos e os insere em sua família. No versículo 1 nós temos a apresentação de Boaz. Imagine um filme e Boaz entra em cena. O versículo 1 diz: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. E Boaz tem dois fatos chaves. Ele é do clã da família de Elimeleque e ele é rico, respeitável, um homem reconhecido pelo seu caráter. Este é um homem com total condição para se apresentar a Noemi e Ruth como um redentor, como um remidor, como um resgatador, um goel. Esta é a palavra hebraica para resgatador e redentor. O redentor era um parente próximo do chefe da família. Poderia ser os mais próximos, a começar pelo irmão, depois os tios, depois os sobrinhos. E o goel exercia alguns papéis em relação aos seus familiares, conforme a lei judaica. Ele poderia ser um vingador, isso está escrito lá em Números 35, versículo 18 e 19. Poderia vingar a morte de um parente. Ele poderia ser um resgatador, caso o indivíduo se vendesse como escravo por conta de uma dificuldade financeira. O seu parente mais próximo poderia comprá-lo do seu senhor e libertá-lo. O goel, o redentor, também poderia cumprir a lei do levirato. Esta era a lei pela qual, quando morresse um israelita, sem ter filho homem, o parente mais próximo deveria se casar com a viúva. E o primeiro filho desse casamento era considerado do primogênito, ia para a conta do falecido. Desse modo, a sua linhagem era suscitada e ele teria um herdeiro. Uma outra função do goel, do redentor, era resgatar a terra. Em Levíticos 25, versículo 25, nós lemos: se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. As duas últimas funções do goel, do redentor, são de interesse para Noemi e Ruth. Elas precisavam de um filho para suscitar a linhagem de Elimeleque e de um resgatador para reaver suas terras e suas posses. No versículo 2 ao 3, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Então Noemi disse: vai, minha filha. Ruth sai para recolher espigas. Deus havia também instituído uma lei que dizia: quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixai-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor teu Deus. Então ela está se valendo desta lei. E esta era uma lei que obviamente favorecia os pobres e os oprimidos. Então ela vai ao campo. Ela se foi, versículo 3, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia
a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Parece que a história de Ruth está cheia de coincidências e de casualidades. Por coincidência, elas chegam no dia da colheita. É o que diz o versículo 22 do capítulo 1. Elas saem de Moabe, pois ouviram que o Senhor trouxe pão a Belém, a terra do pão. E elas chegam, por coincidência, no dia da colheita. Por coincidência, Ruth vai parar no terreno de Boaz, que por coincidência era um dos possíveis redentores e resgatadores de Noemi. Por coincidência, Ruth chama a atenção de Boaz. Versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. E perguntou Boaz ao seu servo: de quem é esta moça? E eles respondem: essa moça veio de Moabe. Não tem esposo, não tem ninguém para cuidar dela, ninguém para prover para ela. E em resposta à situação de Ruth, surge a primeira marca do Goel, do Redentor. Versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. A benevolência deste Redentor. A primeira marca do Redentor é que ele procura os destituídos e os insere em sua família. Parece que para nós aqui não é nenhum status ela fazer parte do grupo de servos e servas de Boaz. Mas naquela cultura, isto era muita coisa. Embora ela fosse catadora de espigas na feira e moabita, ela agora teria os mesmos privilégios e direitos das outras servas. E muitos servos viviam como sendo da família de seus senhores. Ela tem proteção agora do seu senhor. Ela está sendo inserida no contexto familiar de Boaz. Meus irmãos, houve uma época que estávamos destituídos, vivendo em nossos pecados e misérias, sem esperança de algo diferente. Mas o Redentor nos buscou para fazermos parte de sua família. Estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus, mas fomos aproximados pelo sangue de Cristo Jesus, o Redentor. Agora não somos mais estranhos nem forasteiros, mas concidadãos dos céus. Somos pertencentes à família de Deus. Esta é a primeira marca do Redentor. Ele insere os destituídos da sua família, ele traz para perto. E não só isso, ele salva os destituídos, moabitas, aqueles que não tinham direito algum. Ele os livra, ele os salva do mal. Versículo 9: estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas, as servas. Não dei ordem aos servos que te não toquem, ninguém vai tocar em você. Quando você tiver sede, vá às vasilhas e bebe. E ninguém vai mexer com você, ninguém vai te tocar. Eu ordenei aos servos que não te toquem. Era perigoso para as mulheres estarem numa situação como esta. Não era incomum que elas fossem estupradas num campo, abusadas. Mas a Ruth está sendo protegida por Boaz. Ruth fica maravilhada.
E então se expressa no versículo 10. Ela se inclina, rosto em terra, e lhe diz: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Ela não esperava esse tratamento. Os moabitas eram um povo que teve a sua origem na relação incestuosa de Ló com a sua filha mais velha. Foram os primeiros a tentar desvirtuar Israel. Tentaram amaldiçoar o povo de Israel. Agora esta moabita está sendo tratada com benevolência por Boaz. Ele a insere em sua família, ele a protege do mal. Outrora, também nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, mas fomos resgatados das amarras de Satanás e pertencemos a Deus. E a palavra do Senhor nos garante que quem pertence ao Senhor, o maligno não o toca. Somos protegidos, afinal, Cristo Jesus triunfou na cruz, pagou o preço do resgate e nos livrou do mal. Uma terceira marca do resgatador, do Goel, é que ele serve os destituídos à sua mesa. Versículo 14. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Boaz não apenas senta Rute à mesa, mas ele a serve. Essa é uma história com várias expressões de cuidado. Deus está cuidando de tudo e de todos. E este cuidado de Deus é refletido nas atitudes de Boaz, que cuida de Rute. E Rute, por sua vez, cuida de sua sogra. Porque o que sobejou no versículo 18, nós lemos que ela faz uma marmitinha e leva para a sogra. Deus está se valendo de agentes humanos a fim de demonstrar o seu cuidado para com o seu povo. E Rute trabalhou duro. Isso nos é descrito do versículo 15 ao 17. E ela colheu uma efa de cevada, que é cerca de 20 quilos. Normalmente as pessoas saíam com 1 quilo por dia. Rute adquiriu em um dia o equivalente ao que muitos adquiririam em um mês de trabalho. O que significa que os servos de Boaz lhe obedeceram, facilitaram as coisas para ela, e também que ela trabalhou duramente. Então ela vai para a casa da sua sogra, Noemi. E se coloque no lugar de Noemi. Noemi é uma pessoa amargurada. Ela mesma já havia dito isso. Não me chame de Noemi, mas de Mara, porque Deus me amargou. E ela está sentada em casa, sem nada. Enviou sua nora para que a nora apanhasse alguma coisa, para que elas aguentassem mais um dia. E no versículo 18, chegou Rute à casa de Noemi. Tomou e veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Rute contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: mas espera aí, até aqui Noemi não sabe onde Rute trabalhou. Nós estamos lendo a história, eu sei, você sabe, mas Noemi não sabe. Ela estava tão amargurada que talvez ela tenha esquecido de que na região havia um resgatador. Noemi fica extasiada, mas não sabe onde Rute trabalhou.
com quem se encontrou e quem a favoreceu. O narrador guarda o nome do Senhor da colheita que favoreceu Ruth até o fim, aumentando o suspense. E então, o finalzinho desse versículo. Ruth declara: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi está dizendo: Deus se lembrou de mim. Eu achava, mas na verdade Ele não me desamparou. Ele está agindo em meio às minhas calamidades, misérias e angústias. Deus providenciou um resgatador, um redentor. Noemi não entende que isso é uma mera coincidência. Ela está começando a enxergar a benevolência e a providência de Deus em tons mais claros. Na pessoa de Boaz, Noemi vê a benevolência de Deus. Então ela conspira. Versículo 1 e 5 do capítulo 3, a 5 do capítulo 3. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz... Acho que ela era portuguesa. Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na ira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos e desce a ira. Porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Um plano um tanto inusitado. E Ruth segue este plano. E, colocando em prática o plano de sua sogra, ela se deita na areia aos pés de Boaz, descobre o seu pé. Provavelmente ele sente frio à noite, com os pés descobertos, acorda e lá está Ruth. Mais um suspense. Qual é a reação dele? O que ele fará? Versículo 8. Sucedeu, do capítulo 3, sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. É interessante que a palavra capa aqui é a mesma palavra usada por Boaz no versículo 12 do capítulo 2, que é traduzida por asas. No capítulo 2, versículo 12, Boaz diz a Ruth: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. E agora o que ela está dizendo a Boaz é: estende as suas asas para mim e me proteja. Seja o meu resgatador. Se o Deus de Israel é como uma ave que protege os seus filhos, mostre isso na prática e seja o meu resgatador. Ele então responde: bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência, olha a palavra, que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Então Boaz planeja se manifestar à sociedade daquele período como o resgatador de Noemi e Ruth. E leva também em consideração que há um parente mais próximo.
mas em uma conversa, em um acordo, ele assume esse compromisso. Aqui temos mais uma característica, a quarta característica do Redentor. Ele cobre os destituídos com sua graça. Boaz se compromete em ser o resgatador de Noemi e Ruth, comprometendo-se a cumprir duas leis. A lei do parente resgatador, ele se dispõe a indenizar ou arredentar. Gente, está difícil, hein? Arredentário, aqueles que têm muitas terras e compram terras de gente falida, né? Ele se compromete a indenizar, a comprar as terras de volta, esta é a ideia, a fim de que os bens de Noemi fossem recuperados. E ele se compromete com a lei do levirato. Ele se propõe suscitar a descendência de Elimeleque, a linhagem do falecido. E é interessante que no seu acordo com aquele outro redentor que era mais próximo da família, o redentor não via, o outro, não via problema de resgatar as terras e os bens, mas depois que soube que deveria se casar com a Moabita, ele recusou. E este era o plano de Boaz. Eu dou a boa notícia e depois amar. E o outro diz, não, é melhor você. Ele então se compromete com essas duas leis. A lei do parente resgatador, a lei do levirato. Agora preste atenção. O resgate da terra e o resgate de um descendente. Isso te lembra alguma coisa? As promessas ao primeiro casal, Adão e Eva, a promessa de um descendente que pisaria na cabeça da serpente. As promessas a Abraão, de uma terra e também de um descendente e descendentes. As promessas a Moisés, uma terra que mana leite e mel. A promessa que na verdade soou como maldição, que Balaão fez a Balaque, rei dos Moabitas. Tentou fazer com que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. E Balaão diz a Balaque, Deus há de suscitar das tendas de Jacó um cetro, um dominador, que vai julgar vocês. Mas nem Balaque nem Balaão poderiam imaginar que este cetro, que este rei, que este dominador seria descendente de uma moabita. Que ironia! É Deus agindo na história, reafirmando suas promessas e mostrando que essas promessas só podem ser cumpridas através de um redentor, de um resgatador. Tais promessas não poderiam ser conquistadas pela força dos braços humanos, pela perseverança de Israel, pelo seu poderio. Eles dependiam de um resgatador, de um redentor. A história de Ruth aponta para um rei divino. A história de Ruth aponta para um redentor. Um redentor que insere os destituídos em sua família, que salva-os do mal, que serve-os à sua mesa e cobre-os com a sua graça, bem como garante a posse da terra prometida e os livra do poder da antiga serpente. Amados, nós vivemos em um mundo terrível, cheio de desafios, que nos proporciona adversidades, calamidades. E em momentos como esses, nós devemos nos lembrar que o nosso destino é a glória, porque Deus providenciou um resgatador para nós. E por causa dele, nós entraremos na terra prometida. Por causa dele, nós teremos vitória final sobre o mal. Por causa dele, nós podemos já dar graças ao Senhor, porque ele nos resgatou.
nos inseriu em sua família, nos livrou do mal. É Ele que nos serve à sua mesa, é Ele que nos cobre com a sua graça. Do que mais você precisa para viver satisfeito? Você tem tudo neste Goel, neste Redentor. Você tem a esperança da vida eterna, de uma terra que mana leite e mel. Você tem esperança de que viverá no mundo sem a presença do mal. Isto tem uma implicação prática importantíssima. Quando os cristãos refletem sobre esta fantástica história da redenção, mais especificamente neste episódio de Ruth, e acompanham as delicadas cenas do livro de Ruth, e seguem por todo o reinado de Davi, que é o descendente de Ruth, eles percebem que irão encontrar sua expressão definitiva na morte, ressurreição e ascensão de Jesus, e eles são inspirados ao louvor e à honra ao Deus da providência e da graça. O ponto aqui é que, sim, o rei prometido, o Redentor, aqui aponta para Davi, que é aquele que vai instaurar a ordem numa sociedade de caos. Mas nós conhecemos a história, que Davi não é perfeito e que Davi falha. E a Davi é dada a promessa de que haveria um descendente que cumpriria plenamente as promessas que foram feitas desde o princípio. E esse descendente é Cristo Jesus. Ruth é ascendente de um dos principais reis de Israel, que na verdade do principal rei de Israel, que é Davi. Mas a história de Ruth não termina em Davi, ela aponta para Cristo Jesus. E não por acaso Mateus começa citando-a. Deus não estava apenas dando livramento a uma família, mas em seus planos eternos, Ele estava preparando livramento para todos os seus eleitos espalhados pelo mundo e separados pelos séculos. Esse contexto internacional para as promessas feitas a Abraão tempos antes e mantidas graças à estrangeira Ruth, asseguradas em Davi, cumpridas de uma vez por todas em Cristo, é o que impulsiona a comunidade do Messias a proclamar aos confins da terra a mensagem dessa bênção. Ou seja, sabedores de que a graça de Deus se estende a todos os povos, aos gentios, nós agora, como resgatados, como inseridos de fato na família deste Redentor, somos impulsionados a proclamar esta salvação, a dizer para um mundo que vive em trevas, à beira do caos, que existe um rei que traz ordem, que oblitera o caos dos corações, que existe um Redentor que nos garante uma terra, o descendente da mulher que pisa na cabeça da serpente. Amados, precisamos nos apropriar dessas verdades, principalmente nos tempos que nós vivemos, e sermos fortalecidos em nossa fé e esperança.